Bom dia, graça e paz. Mais um Café com Fé com o pastor João Pinheiro. Sábado, 17 de dezembro de 2022. E a palavra de hoje, meu pastor, está em Números 22. Balaque e Balaão. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Glória a Deus. Graças e paz, meus irmãos, a paz do Senhor, paz seja convosco, shalom. Seja lá qual for a sua saudação, sinta-se saudado e sinta-se cumprimentado nesta manhã de sábado abençoado. Desde já desejo um ótimo final de semana a todos, que Deus abençoe a todos nesse final de semana. Nós temos um texto aqui da palavra de Deus que fala a respeito de um rei e de um profeta. A Bíblia diz, conforme a pastora Simone leu, que Israel havia acabado de vencer uma das cidades, que era dos amorreus. Poderosos, Pessoas poderosas, pessoas fortes, o povo de Israel acabara de vencer e estavam acampados ali nas campinas de Moabe. A Bíblia diz que Moabe, quando viu que Israel estava acampado à frente da sua cidade nas campinas, temeu. O texto diz que ele temeu muito e angustiou o seu coração. A gente pode até dizer que o angustiou-se, ele entrou em depressão, entrou em pânico, né, pastor? Entrou em depressão, entrou em pânico, Porque o povo de Israel era um povo que todos os povos da região já começavam a conhecer a fama do povo de Israel. Até então Israel ainda não tinha uma terra própria, Estavam em guerras, ele carregava sobre si a promessa de Deus que havia dito a Abraão que lhe daria uma terra, Israel teria o seu lugar de pouso, o seu lugar de descanso, mas até então Israel não tinha uma terra própria, uma terra para chamar de sua. E com isso, interessante que as promessas de Deus, pastora Simone, elas se cumpriam na vida das pessoas, mas tinha que ser conquistada. Sim. Nada vinha de mão beijada, nada vinha de graça, e Israel pelo correio, não vinha, não, negócio de mandar por cartinha, não. O Senhor dizia assim: eu vou te dar essa terra, mas você tinha que merecer essa terra lutando, destruindo as nações, ganhando ali, tomando mesmo, como diz o ditado popular nosso aqui do Amazonas, tomando na marra, tomando na força. E pastor, e obedecendo a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor. E mais importante ainda, obedecendo o que Deus tinha dito, porque quando Deus entregava uma palavra para alguém, quando Deus profetizava algo para alguém, ele sempre deixou alguns critérios. Para você receber isso, você tem que andar assim, você tem que caminhar desse jeito, você tem que proceder desse jeito, e não era de qualquer jeito que você poderia receber as promessas de Deus. Não era de qualquer forma. Quando Deus lançava uma promessa, a promessa se cumpriria na vida da pessoa se a pessoa andasse conforme os mandamentos que o Senhor havia concedido. Por que o povo padecia, pastor? Porque ele se misturava com outros povos, casava-se com mulheres estranhas, que estavam contra o mandamento do Senhor. E quando foi lançado os mandamentos sobre Israel, a Bíblia deixou bem claro para não se misturar. Observamos que quando Isaac nasceu, o Senhor falou para Jacó que ele não se case com mulheres estrangeiras, que ele não se case com mulheres estranhas. Aí o que aconteceu? Eliezer, que era o servo de Jacó, foi até a cidade dos seus parentes atrás de uma moça para que pudesse casar, e encontrou a esposa dele ali, mas era de sua descendência, era de sua parentela. Então tinha que se cumprir todos os mandamentos do Senhor para que pudesse ter vitória sobre a guerra, sobre aquele país, aquela cidade que ia guerrear. Deus ia na frente, mas o povo tinha que estar em obediência, pastor? Para que Deus pudesse estar no meio deles,
Desculpe, irmão. A obediência tinha que estar em primeiro lugar. Uma coisa me chama a atenção, nós não lemos o texto mais porque é muito longo, muito extenso, mas eu quero explicar uma coisa aqui interessante. Em momento algum Israel ameaçou o Moabe. Em momento algum Israel se postou diante das campinas de Moabe e viu os moabitas e disse: olha, nós vamos destruir vocês. Não, o texto não diz isso. O texto apenas diz que Moabe viu o que Israel fez aos amorreus, e temeu dentro do seu coração. Nasceu um medo dentro do seu coração. Ou seja, eu abro aqui um parêntese para aplicar essa palavra para nós hoje. Tem um ditado que a gente diz assim: não devemos sofrer antes do tempo. Não tem indicação nenhuma aqui, até porque a amizade deles era uma amizade de milenar. Eles eram parentes. Moabe e os israelitas, eles eram primos distantes e não tinham motivo nenhum para guerrear. Eles não tinham motivo nenhum para brigar com Moabe, mas Moabe se antecipou, e gerou dentro do seu coração esse medo, pastora, e começaram a se apavorar, como você disse aí. Eles ficaram com depressão, ficaram angustiados, porque uma pessoa angustiada é uma pessoa com depressão. Ela sofre, ela imagina o futuro. Começa a imaginar o povo de Israel vindo, destruindo o seu povo, tomando a sua terra. Como ele diz aqui no versículo 4, agora lamberá esta congregação tudo quando houver ao redor de nós, como boi lambe a erva do campo. Eles já se imaginavam destruídos. Criaram uma história da sua mente, né? Ele já se imaginava Israel entrando no acampamento, destruindo tudo, matando tudo, acabando com tudo. Quem é que lança isso na mente das pessoas, o medo, pastor? O inimigo. O inimigo lançou na mente de Moabe que Israel ia fazer tudo isso aí, e no coração de Israel, lá do rei de Israel, não tinha esse pensamento. Esse pensamento foi gerado dentro do coração de Moabe. O medo, sabe por que muitas vezes nós somos destruídos diante de uma situação, não conseguimos vencer uma batalha, porque nós fazemos o nosso inimigo maior que nós. Nós fazemos o nosso inimigo muito grande. Olha o que foi que o Moabe disse. Eles vão lamber aqui a nossa cidade como um boi lambe a relva, como lambe a grama, como lambe a terra. Ia destruir de uma vez, ia devorar. Isso não existia, irmão. Isso estava só na cabeça de Moabe. Sabe por que muitas vezes vivemos atormentados? Porque sofremos antes do tempo. Começamos a imaginar coisas ruins. A Bíblia diz, no Novo Testamento diz, que nós temos que trazer à memória coisas boas, coisas que me dão prazer, coisas que me trazem esperança, coisas que me dão alegria. A mente esquizofrênica, a mente louca começa a criar coisas, começa a ver coisas onde não tem, pastora. Começa a criar situações. Começa a criar situações onde vozes que não... Isso. Frases que não falaram, pastor? Porque você vê duas pessoas conversando, a sua mente já começa a imaginar que aquelas duas pessoas estão falando ao seu respeito, que aquelas duas pessoas estão falando de você. Então foi isso que Moabe começou a perceber, achando que o povo estava reunido, pastor, já começando a criar estratégias para invadir a cidade. Quer dizer, começou a sofrer por uma coisa que não existia. E isso é estratégia do inimigo, irmão. Lançar nas nossas mentes algo que não existe, algo que não vai acontecer. Sabe por quê? Porque para vencer o propósito de Deus na sua vida, na minha vida, é preciso autorização. E nós não vemos no texto aqui Deus mandando destruir Moabe. Nós não vemos no texto Deus mandando acabar com Moabe, toma a terra de Moabe. Não, por quê? Porque eles não tinham nada de briga. Eles não brigavam, eles eram amigos. E nasce no coração já como é que eu posso dizer? Uma reação de Moabe para tentar destruir Israel,
né? Já para tentar fazer alguma coisa para bloqueá-los de uma coisa que não aconteceu ainda e que não se planejava acontecer. Ao contrário, ele já começou a planejar como destruir Israel. Planejar como destruir Israel, sabe por quê? Porque no seu coração nascera um sentimento que não era verdadeiro. A Bíblia diz, meus irmãos, que ele começou agora a planejar como faria para destruir Israel. Só que ele sabia de uma coisa. Ele sabia que Israel era o povo querido de Deus. É isso que eu ia falar, pastor. Pode Ele falar, não pastor. queria destruir por armas humanas. Porque ele sabia que as armas humanas não iam funcionar com o povo de Israel. O que funcionaria com o povo de Israel era na área espiritual, pastor. Da esfera espiritual. Porque o nosso Deus, ele protegia Israel na área espiritual. Deus era a proteção de Israel. Deus não era uma arma física. Deus era uma proteção espiritual. E a forma que ele encontrou na cabeça doente do rei foi amaldiçoar espiritualmente o povo de Israel. A Bíblia diz que ele se lembrou do profeta Balaão. Balaão era um profeta conceituado, era um profeta respeitado, né? Que não era um profeta do Senhor, quero deixar claro isso, mas conhecia o Deus de Israel. Conhecia o Deus que era o Deus daquele povo, né? Então, o que foi que nasceu no coração de Moabe? Nasceu no coração de Moabe enviar anciãos, enviar Balaque, né? Aliás, Balaque enviar os anciãos até onde estava o profeta Balaão, para tentar persuadi-lo, para que ele pudesse ir até as campinas de Moabe, subir nos montes e lá de cima ele amaldiçoar o povo de Israel para que eles pudessem perder a guerra. Agora eu pergunto para a senhora aqui, pastora, que guerra? Não tinha guerra, irmão. A guerra, ela era interior, dentro do coração de Moabe. E pastor, quando ele fala amaldiçoar o povo de Israel, quando a gente amaldiçoa alguém, pastor, a gente só lança coisas negativas. Talvez ele imaginou que Balaão lançasse maldição sobre o povo. Peste, enfermidade, fome, inimizade, ira no coração das pessoas. Porque um reino é dividido, um reino com contenda, ele é destruído. A maldição que poderia ser lançada no meio daquele povo era enfermidade, era fome, era fofoca, era inimizade, era inveja um do outro, né? Então o povo auto se destruiria. Talvez no coração de Moabe tivesse gerado um sentimento de que a maldição que ele ia lançar através de Balaão fosse, como é que eu posso dizer, quebrar, né? Fosse destruir as promessas que Deus tinha sobre Israel. Deus disse que ia dar terra, que Deus ia conquistar a terra com eles. Talvez na mente de Balaão as maldições fossem anular, né? Anular as vitórias de Israel, as bênçãos de Israel. Mas a Bíblia diz no próprio, se eu não me engano, no livro de Êxodo, que não há encantamento contra Israel. De Deuteronômio também, a tua tenda será abençoada, a tua cidade será abençoada, a tua casa será abençoada, né? Então não há encantamento, não há maldição, não há bruxaria que possa vir sobre quem está na presença de Deus. E a Bíblia diz que eles tentaram convencer, e ele disse: olha, eu vou conversar com Deus, porque antes de tomarmos uma decisão, antes de tomarmos alguma atitude, né, de fazermos algo, nós precisamos conversar com Deus, pastor. Sim, e olha a resposta que Deus disse a Balaão, versículo 12. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Isso foi um decreto de Deus, pastor. Então nós somos benditos nesta terra. Nós somos povo de Deus, separado e escolhido. Então quer dizer que não se pode amaldiçoar o que já é bendito. Não. Glória a Deus. Está vendo, irmãos? Mas isso se estivermos corretamente nas mãos do Senhor. Essa é a promessa de Deus para a minha vida e para a tua vida. De as bênçãos de Deus serem derramadas. Não, tá bom, enfim, pode deixar assim mesmo. Das bênçãos de Deus serem derramadas sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, né? E
contra a sua família, contra o teu casamento, contra o teu trabalho, podem fazer a bruxaria que fizer, podem tentar o que tentar contra a sua vida, pois as promessas de Deus, elas vão se cumprir e não tem quem possa anular. Eu profetizo isso na tua vida hoje. Oh glória, eu profetizo isso sobre a tua casa hoje, sobre o teu casamento, sobre os teus filhos. Ah, o teu filho não tem mais jeito. Eu profetizo que tem jeito, porque nós servimos um Deus de promessas. E ele diz que bendito seria a tua casa, bendito seria teus filhos, bendito seria o teu trabalho no campo, na cidade, bendito o fruto do teu ventre. Aleluia. Então, quando temos uma palavra como essa, quando temos uma promessa como essa, não há maldição, não há bruxaria, não há macumbaria que possa destruir, anular as promessas de Deus na sua vida, pastor. Não tem como destruir quem nasceu para vencer. Aquele que Deus separou para ser vencedor. Que vier, pastor, Deus cumpre as promessas. Uma coisa que eu entendo aqui nesse texto, irmãos. Tudo que Deus prometeu vai se cumprir, mas tem um porém. Você tem que estar dentro dos padrões que Deus prometeu abençoar. Você tem que estar dentro dos padrões que Deus escolheu para você. A Bíblia diz que Deus falou, a pastora Simone leu o texto, o Senhor disse, não vá amaldiçoar esse povo, porque ele é meu povo, eles são meus filhos, eles são benditos, eu já os abençoei, eles são benditos, né? Não há maldição contra eles. E a Bíblia diz que foi novamente mandar o príncipe, mandaram dinheiro, mandaram recompensas para pagar o encantamento, para pagar a bruxaria de Balaão, para que ele pudesse amaldiçoar. Ele foi, consultou o Senhor e dessa vez o Senhor deixou ele ir. Por que Deus deixou ele ir, pastor? Para mostrar para ele que quem tem a direção de todas as coisas é Deus. E no meio do caminho, meus irmãos, no meio do caminho, em direção ao monte onde ele ia amaldiçoar o povo de Israel, a Bíblia diz que a jumenta de Balaão abriu sua boca e falou depois de ser espancada pelo seu dono, depois de ter sido maltratada. Ela disse, eu sou tua serva há muito tempo, te carrego nas costas há muito tempo, nunca fiz isso. E Deus, nesse momento, o texto diz, é muito longo esse texto, leia ele, livro de Números, capítulo 22. A Bíblia diz que nesse momento Deus abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo. Sabe o que foi que o anjo disse para ele? Eu vim te matar. Entendeu? Eu vim tirar a tua vida. Agradece a jumenta. Olha, gente, tem muita gente hoje na terra que está na igreja precisando de uma jumenta porque não tem mais visão de Deus. Não consegue ver as coisas de Deus. Está vivendo como se Deus não existisse. É preciso um animal falar para que possa entender, para que possa receber aquilo que Deus está falando, para que possa conseguir assimilar. Não entende mais as coisas de Deus. A jumenta teve que abrir a boca, pastor. Sim. E teve que orientar o homem. Diz, olha aí, tu não está vendo o anjo? A jumenta disse, ó, o anjo com a espada aí vem te matar. E o anjo veio novamente e afirmou a Balaão, disse, você vai passar daqui, eu vou deixar você passar. Eu vou deixar você passar. Mas você, quando subir naquele monte, você abençoe. Oh, glória! Aleluia! Olha que coisa bonita. Aleluia, Deus! Quando Balaão subiu, né, para abençoar o povo. Dizendo, vem, amaldiçoa-me a Jacó e vem detesta Israel. Essa foi a ordem que Balaque deu a Balaão. E olha o que ele respondeu. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detestar? Quando detestarei, de raiva, ter ódio, como é que eu posso odiar algo que Deus ama? Como é que eu posso amaldiçoar algo que Deus abençoou? E assim, irmãos, é a nossa vida hoje. A promessa de Deus, ela está sobre a tua casa. Ela está sobre a tua vida e sobre o teu casamento. Pastor, mas está acontecendo tudo errado. Então, volte para debaixo das promessas de Deus. A nossa vida estava assim. Pastora Simone e eu somos um testemunho de que a nossa vida estava toda errada.
de que nós estávamos totalmente fora dos planos de Deus e era só problemas, era só maldição, era só doença, era só tudo aquilo que pudesse vir sobre nós de errado vinha. Não tínhamos paz, não vivemos, parece assim que nós nos odiávamos dentro de casa. Hoje nós vivemos em paz. Por quê? Aleluia! Porque nos colocamos debaixo da promessa de Deus. Oh glória, eu sinto Deus aqui. Eu sinto a presença de Deus aqui. Nós tínhamos uma promessa de Deus sobre a nossa vida. Saímos debaixo da promessa de Deus, mas a promessa de Deus, pastora, continuou lá. Então o que nós temos que fazer, irmão? Pastor, o que eu tenho que fazer? Volta nesse momento para debaixo da promessa de Deus. A Bíblia diz que as mãos do Senhor, Isaías diz, não está encolhida. E nem o seu ouvido agravado, está tampado. Ele ouve o teu clamor nessa manhã. Ele ouve o teu chamar nessa manhã. Volte para debaixo das mãos de Deus. Oh glória! Alabassuri andarabanaia. Volte nesse momento. Deus está te dando uma ordem, Deus está te dando um direcionamento. Volte para debaixo das promessas de Deus, para que se cumpra. Pastor, não está se cumprindo nada na minha vida, então volte hoje, agora, nesse momento. Esta é a hora, pastor, esse é o momento. Volte para debaixo das promessas de Deus e elas vão se cumprir na sua vida. A Bíblia diz que quando Balaão abriu a boca para amaldiçoar, sua língua enrolou e ao invés de amaldiçoar, ele só abençoou. Ele abriu a boca e derramou bênção sobre a vida de Israel. Aleluia. Que a palavra de Deus se cumpra na tua vida nessa manhã. Eu sinto Deus aqui nesse lugar. Se eu sinto Ele aqui, Ele está indo também até onde você está. E Ele vai mudar a tua história. Ele vai mudar a situação que você está enfrentando. Receba essa palavra hoje. Ah, pastor, tem maldição sobre a minha vida. Se tiver, será quebrada. Nós vamos fazer uma oração agora. Pastora Simone vai orar. Nós vamos orar, interceder por você. Aleluia. Para que todas as palavras de maldição, toda maldição hereditária, familiar, tudo que vem sobre a sua vida, ela possa ser destruída em nome de Jesus. Senhor, a nossa vida. Entregamos a Ti, Senhor, a vida das pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo. Sim, meu Deus. Entra com providência, entra na em nome de Jesus pessoa. Cristo, desfaz toda obra contrária. Senhor, toda obra do mal, Senhor, que foi lançada sobre essa família. Todo familiar que perturba em a mente nome das de Jesus pessoas, Cristo de todo Nazaré. espírito da depressão, da angústia, em nome de Jesus, desfaz. Venha cair por terra. Essa pessoa Senhor. está clamando nesse momento. Pai, o espírito perturbador a enfermidade que veio através de uma maldição, o espírito da Lilith, a Pai, doença que veio, Senhor, a prostituição, o adultério da noite, que não deixa que veio através de uma maldição na vida dessa pessoa, Pai. Destrói toda seta, toda arma forjada, Pai. Jesus, todas as bocas que se abriram para amaldiçoar essa vida. Nós quebramos agora, nós concordamos, minha esposa e eu concordamos nesse momento que essa maldição cairá por terra, que essa maldição será destruída e a bênção de Deus será derramada sobre a tua casa. Nós decretamos nessa manhã, nós decretamos nessa hora que a palavra de Deus se cumprirá na tua vida. Recebe nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, eu decreto a vitória na tua casa e na tua vida. Deixa eu ver se tem alguém aqui para nós encerrarmos, meu irmão. Daqui a pouco, irmãos, estamos saindo para participar de um curso abençoado, Juiz de Paz. Amém. Pastora Nete está assistindo. Amém, Pastora Nete, que Deus lhe abençoe. Estamos com saudades. A Vanusa. Graça e paz, Vanusa. Vamos marcar um café, minha irmã. Nesse dia, Senhor, te agradecemos, Pai. Muito obrigada, Senhor. Entra com providência, dá um dia de bênção, um dia de vitória. Em nome de Jesus.